Olá, meu nome é Letícia Fernandes, eu falo aqui direto dos estúdios da TV Gazeta. Vou trazer para vocês uma entrevista exclusiva com o deputado federal Paulo Guedes. Entre outras coisas, ele falou sobre a reforma da Previdência e a cobrança de pedágios na BR-135. Confira a entrevista. Estamos recebendo o deputado federal Paulo Guedes nos nossos estúdios. Deputado, seja muito bem-vindo. Deputado, o senhor garantiu recurso para o Hospital Regional de Janaúba. Esse repasse será feito quando e como será feito? Felipe, estive em Janaúba na semana passada, no final de semana, foi no domingo, um evento grande lá na cidade, onde toda a cidade estava mobilizada para salvar o Hospital Regional, que passa por um período de muitas dificuldades. E não é só o Hospital Regional de Janaúba. Todos os hospitais da região têm sofrido com a falta de recursos dos governos estadual e federal. Por isso, nós estamos fazendo um paliativo, uma forma de ajudar, e a forma que eu tenho de ajudar é colocando emendas, né? Eu já anunciei várias emendas para vários hospitais da região. Eu coloquei, lá em Janaúba nós anunciamos 500 mil, já tinha colocado 500 o ano passado, que vai ser pago agora, e agora eu vou colocar mais 500 para o próximo ano, totalizando R$1 milhão em repasses para o Hospital Regional de Janaúba. Mas também ajudamos outros hospitais, como o Hospital aqui, Santa Casa, onde eu coloquei R$500 mil de emenda para a Santa Casa, coloquei também R$500 mil de emenda para o Hospital Universitário em Montes Claros, né? E vou colocar para o próximo ano para os outros hospitais, né? O Hospital Haroldo Torim já me pediu, o Hospital de Godinho. Nós vamos estar trabalhando também para colocar emendas nesses outros hospitais de Montes Claros. Colocamos também R$1 milhão no Hospital de São Francisco, que passa por um problema semelhante ao Hospital de Janaúba. Colocamos também R$500 mil para o Hospital de Jaíba, né? Colocamos 700 mil para Porteirinha, R$1 milhão para São João da Ponte e também R$1 milhão para Espinosa. Então a gente tem ajudado muito o setor de saúde da região com esses recursos para os municípios através dos hospitais ou mesmo da sua estrutura local de saúde para ajudar no custeio dessa máquina pública que está muito difícil em virtude das dificuldades que os municípios vêm passando nesses últimos anos. Deputado, o senhor, agora membro da Comissão de Transporte na Câmara Federal, há possibilidade da privatização da 251, da BR-251? Eu não sou a favor de privatização. Primeiro, deixar claro que as privatizações elas podem ser bem-vindas, desde que muito discutidas com as comunidades. O exemplo que nós tivemos recentemente da 135, de Montes Claros ao Trevo de Curvelo, é um exemplo que nós não queremos mais para a região. Ou seja, houve pouca discussão, havia uma propaganda muito grande que essa privatização era boa, que ia duplicar, que ia isso, e todos nós caímos naquela conversa, inclusive eu e todo mundo, os deputados da região, os prefeitos, a população, ninguém reclamou, né? Só que os benefícios não vieram. O único benefício que a gente viu até agora na 135 foi a construção das plataformas para cobrar da sociedade. Então, por isso eu já me posicionei de forma muito contra a forma e o preço abusivo da 135, e nós não queremos preço abusivo. Inclusive, nós estamos trabalhando junto com a bancada para rever essas tarifas da 135, porque ela é absurda, R$ 7,20 numa região pobre, nós não podemos admitir uma tarifa tão cara. Tem como diminuir a tarifa? Tem, porque na concessão que foi dada, que o Estado deu à empresa, prevê no contrato que a empresa tem que investir R$1 bilhão e 900 milhões em melhorias, ou seja, em duplicação de grande parte da estrada, na estrutura dos acessos, fazer terceira via. Tem uma série de investimentos previstos no contrato. E esses investimentos não aconteceram e a cobrança já se iniciou. Então, por isso é que eu sou contra. Além desse 1 bilhão e 900 milhões de reais previsto no contrato, prevê também que a empresa ganhadora da concessão tem que pagar ao Estado de Minas Gerais 2 bilhões de reais durante os 30 anos, algo em torno de 80 milhões de reais por ano. Então nós estamos fazendo uma campanha para que o Estado abra mão de parte desses recursos, para diminuir
o valor, diminuir o valor do pedágio. Então o Estado pode reduzir esse pedágio pela metade, abrindo mão dessa receita. Então a forma, o contrato prevê, essa questão de não querer discutir, a conversa fiada do atual governo. Nós tivemos uma audiência pública na Assembleia há 2 semanas atrás, onde nós colocamos isso de forma clara, estava lá o secretário de Obras, cobramos o secretário de Obras e vamos continuar cobrando para que a gente possa fazer uma audiência chamando a sociedade, a empresa vencedora, o Estado, e o Estado pode sim abrir mão de receita e diminuir a tarifa. É isso que nós vamos trabalhar para que possa acontecer. Com relação a 251, à vontade, eu tive uma outra audiência pública na semana passada na Câmara dos Deputados, onde estava o ministro do Desenvolvimento, que é responsável pela pasta de transportes, onde ele afirmou que há um desejo do Estado de fazer, né, essa privatização, ou seja, essa concessão de Salinas, de Montes Claros até a 040. Só que nós vamos ficar atentos, nós não queremos que seja uma concessão como foi a 135. Tem que ser uma concessão discutida com a sociedade, onde haja duplicação da estrada, onde aconteça as obras, para depois iniciar a cobrança. Essa história de dar concessão e a empresa só construir as plataformas e a gente não vê as obras, aí não tem sentido. Que difícil, aí né? Não tem sentido. Deputado, mas essa BR-251 sendo privatizada, o senhor acha que corre o risco do pedágio ser tão caro como está o atual da BR-135? Se a gente se mobilizar, porque para a autorização dos preços e da concessão, tem que ouvir a população. Então tem as audiências públicas. Se não for aprovada a concessão pelas audiências públicas, ela não pode ser, o Estado não consegue fazer a concessão se não tiver aprovação das tarifas em audiências públicas. O que aconteceu com o 135? Todo mundo deixou passar despercebido, né? A gente foi enganado com relação a essa questão do valor dessa tarifa, porque não foi divulgado. Não houve ampla discussão com a sociedade. Como diz que gato escaldado tem medo de água fria, nós não vamos permitir agora que essa concessão seja feita da forma que foi a 135. Nós vamos discutir, participar, chamar a sociedade e fazer uma coisa muito bem mais organizada, se caso ela vier a acontecer. Certo. Deputado, a gente está vendo aí uma polêmica muito grande, um debate muito grande em todo o país, em virtude da questão da reforma da Previdência. Qual que é o seu posicionamento com a reforma da Previdência? O senhor é a favor, é contra? O que o senhor acha da reforma da Previdência? Eu sou contra a reforma da Previdência como ela chegou ao Congresso Nacional. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro e do ministro, que infelizmente leva o meu nome, as pessoas confundem, né? É uma reforma altamente prejudicial à nossa região. Ela prejudica os mais pobres. Essa reforma ela não traz nada de bom para ninguém, muito menos para a nossa região. Veja bem, eles querem aumentar o tempo de aposentadoria rural para as mulheres trabalhadoras rurais e ainda exigir 20 anos de contribuição. Da mesma forma, querem reduzir o BPC, né? O benefício de prestação continuada, que hoje muitas pessoas que têm deficiência, que ou nasceu com alguma deficiência, ou LOAS, né? Eles querem reduzir esse valor de um salário mínimo para R$400. Então, essa reforma ela não ataca privilégios, como o Bolsonaro fala, né, o ministro fala, os meios de comunicação querem colocar na cabeça das pessoas. Essa reforma prejudica professores, prejudica as pessoas que ganham abaixo até 2, 3 salários mínimos, são os grandes prejudicados nessa reforma. Ela não ataca privilégio, coisa nenhuma. E para a nossa região, se essa reforma passar como estão falando, ela vai trazer um prejuízo enorme, ela vai trazer desemprego, ela vai trazer fome, ela vai trazer miséria, ela vai trazer uma série de coisas que não é bom para a região. Vou te dar um exemplo aqui. O FPM dos municípios da região. Você pega qualquer município, Mirabela, Josenópolis, Fruta de Leite, e pergunta qual a receita desse município. A principal receita da prefeitura é o fundo de participação do município. Aí você imagina que há um dado assim que me chamou a atenção, foi comparar que o que mantém essa região funcionando é as aposentadorias rurais. Para você ter uma ideia, as aposentadorias rurais da nossa região chega a ser 3 vezes o valor do FPM do município.
Ou seja, você já imaginou a nossa região sem esse dinheiro? O comércio de Montes Claros sem esse dinheiro, o comércio das cidades da região sem esse dinheiro, vai gerar mais desemprego, mais fome e mais miséria. Então, a Previdência como ela hoje, ela distribui renda. Uma região como o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, todo o nordeste do Brasil, se essa reforma passar da forma que eles estão querendo, vai haver uma quebradeira geral no país. Então, fica aqui o nosso recado para que a população se mantenha antenada nesse assunto, que a gente vá para as ruas, que a gente exija do governo que, se realmente quer fazer reforma, discuta com o andar de cima, com quem ganha mais, com quem ganha 20, com quem ganha 30 mil reais, com gente aí que ganha 200 mil reais, procuradores, juízes e tantas outras classes aí que que recebem muito e que não estão sendo atacadas nessa reforma da Previdência. Deputado, como foi o encontro do senhor com o ministro Paulo Guedes e o seu xará? Foi um encontro casual, ele estava na CJ, na Comissão de Constituição e Justiça, eu cheguei, né? Teve uma confusão porque os deputados da oposição, que estavam lá em grande maioria, gritou, Paulo Guedes chegou, mas ele já estava sentado na mesa. Aí todo mundo olhou, aí um gritou assim, mas é o Paulo Guedes do bem, em referência à brincadeira com o Paulo Guedes, ministro, né? Mas eu fui lá, cumprimentei ele até tem acho que a esposa dele tem uns parentes aqui em Montes Claros e tal. Então, conversamos, né, com duas pessoas civilizadas, conversa, apesar de termos posições totalmente diferentes, né? Ele defende a reforma, ele defende o mercado financeiro, ele defende previdência privada, e eu sou contra tudo isso, porque isso vai levar o Brasil à quebradeira geral. Nós já temos o exemplo do Chile, do Japão, aonde essa política não funcionou. Por isso, nós estamos denunciando a reforma como ela chegou no Congresso, vamos trabalhar para que ela não seja aprovada dessa forma como chegou no Congresso. Deputado, na manhã de sábado, o senhor reuniu com o deputado Zé Reis do PSD, de Raquel e Rui Muniz. O senhor está indo do PT para o PSD ou o PSD vai indicar o seu vice para a Prefeitura de Montes Claros? Não, nós não discutimos isso. O nosso encontro foi sobre política regional, não teve nenhuma discussão nem comigo, entre nós dois, sobre política de Montes Claros. Até porque ele não tem atuação aqui na política de Montes Claros. E eu não tenho nenhuma pretensão de sair de partido. Pelo contrário, eu sou do PT, sempre fui do PT, vou continuar no PT, não tem nenhum motivo para sair do PT. Se for candidato a prefeito de Montes Claros, serei candidato pelo PT. É óbvio que nós vamos procurar a política de alianças, né? Procurar outros partidos, procurar aliados, procurar coligação, né? E isso aí a gente vai conversar com ele, com todos os outros atores da política regional que tem influência em Montes Claros com relação à sucessão do ano que vem. Mas isso é um outro momento, não foi motivo da nossa conversa hoje. Tá certo. A gente agradece a presença do deputado federal Paulo Guedes. Deputado, que o senhor possa estar aí fazendo um bom mandato lá na Câmara Federal e defendendo os nortes mineiros, né? Com certeza. Eu que agradeço a TV Gazeta pela essa oportunidade de estar aqui fazendo discussões importantes de temas relevantes para o norte de Minas e para a nossa região. Um abraço e muito obrigado.